Olá, eu sou Eliane Campos, docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, como a gente conhece, né? Como é mais conhecida, é uma universidade localizada no norte do Paraná, é uma universidade pública e a gente vem desenvolvendo aí um conjunto de pesquisas, né? Dentre elas, essa que eu venho apresentar para que vocês conheçam um pouco mais. O título da pesquisa é Demandas Sociais Trazidas para a Gestão da Política de Assistência Social em Municípios de Pequeno Porte 1, a partir da pandemia do novo coronavírus. Essa pesquisa, ela vem sendo construída com alunos da pós-graduação, mas também com alunos bolsistas, né, de iniciação científica, a Bárbara, o Tiago e a Gabriela, que vem contribuindo aí, são alunos de graduação do curso de serviço social, e eles contribuem significativamente para a construção dessa pesquisa. Então, por que da gente escolher, né, essa temática, por que estudar nesse momento, né, a questão da política de assistência social? A Constituição Federal de 88 trouxe, né, um conjunto de direitos, reconhece um conjunto de direitos que, para serem, né, atendidos, há uma necessidade de implementação pelo Estado, né, em parceria com a sociedade civil, um conjunto de políticas sociais, dentre elas a política de assistência social. E a política de assistência, né, ela trouxe o reconhecimento da assistência enquanto política pública, trouxe uma organização, né, administrativa importante para pensar, né, a partir dos municípios, como é que operacionaliza um conjunto de ações, né, que são pertinentes a essa política. Então, o reconhecimento foi um aspecto importante. Uma outra questão importante que motivou a gente a estudar como é que os municípios pequenos, a grande maioria dos municípios que operacionalizam, né, essa política, são municípios pequenos, com estruturas deficitárias, né? E a região que a gente definiu como região de estudo, ela não foge dessa lógica, né, desse perfil. Então, o estado do Paraná tem 399 municípios, dos quais 70% são municípios de pequeno porte. E essa classificação, que é definida pelo IBGE e pela própria política de assistência, são municípios que possuem até 20 mil habitantes. Então, esses são elementos importantes para a gente entender. Então, uma questão, né, importante é como esses municípios acabaram enfrentando, né, um conjunto de demandas a partir dessa característica, né, de municípios pequenos. Então, isso perpassa aí as discussões que a gente vem construindo. Então, os objetivos da pesquisa: identificar as demandas sociais trazidas para a gestão da política de assistência social a partir da pandemia do novo coronavírus nos municípios de pequeno porte localizados na região geográfica imediata de Londrina. Londrina, por ser um município, né, o segundo maior município do estado do Paraná, então tem no seu entorno um conjunto de municípios que acabam tendo Londrina como referência. Então, é um conjunto de municípios de médio e pequeno porte que acabam tendo uma relação significativa, né, com esse município de referência. São 22 municípios nesse entorno, dos quais 16 municípios são municípios pequenos, né? Então, é um número significativo. Os objetivos específicos: mapear os territórios vulneráveis nos municípios de pequeno porte 1, localizados na região geográfica imediata de Londrina. E aí, a partir de então, desse mapeamento, caracterizar essas demandas apresentadas, né, para os serviços de proteção social básica a partir do reconhecimento da pandemia do novo coronavírus. A política de assistência, ela preconiza que municípios pequenos, eles devam implementar ações de proteção básica, né? Então, o principal equipamento que compõe essas ações é o Serviço de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, mas também alguns municípios, pelas necessidades e por características, né, eles acabaram implementando os serviços de referência
Serviços de Referência Especial da Assistência Social, que são os CREAS. Então, isso tudo acaba trazendo, né, um conjunto de uma organização específica que vai exigir, né, dos municípios uma estrutura para efetivação. Então, é uma pesquisa qualitativa, a gente perpassou já por uma revisão bibliográfica, né, por estudos, por nivelamento teórico, né, junto à equipe. É uma pesquisa documental, então a gente utilizou diferentes fontes de documento, né, e em cima desses documentos agora a gente está sistematizando e fazendo análise, né, desse conjunto de documentos. Os documentos principais que nós utilizamos foi o Censo SUAS, o Censo SUAS de 2019, 20, 21 e 22, para a gente entender, né, nesse momento de um pouco antes da pandemia, durante a pandemia e agora, como está sendo o desdobramento disso, né, planos municipais, relatório de gestão, um conjunto de documentos que acabam auxiliando e demonstrando como é que a gestão vem operacionalizando essa política, né? Esses municípios, eles elaboram, né, anualmente, eles respondem esse censo, né, então esse censo acaba sendo uma fotografia da realidade, com todas as dificuldades que eles vivenciam para preencher esses documentos, mas são documentos importantes para a gente pensar. E o que a gente chegou, né, até agora, e quais são as questões importantes que nós já detectamos e que a gente está analisando, né, até a finalização aí da pesquisa. O primeiro aspecto é o conjunto de documentos de normativas que foram editadas, né, logo no início da pandemia e que exigiu uma organização das 3 instâncias, né, governo federal, estadual e municipal. Isso trouxe uma dificuldade muito grande para a operacionalização nos municípios, né? Os municípios têm uma restrição muito grande de equipes, de pessoas, né, que possam dar suporte administrativo às equipes que estão diretamente, né, operacionalizando, no caso dos equipamentos socioassistenciais. Então, esse conjunto de normativas, ao mesmo tempo que facilita ou reconhece, né, a necessidade de organização administrativa, traz já um apontamento da dificuldade de operacionalização, porque, né, também envolve questão orçamentária, então isso também não é um fator muito tranquilo de ser trabalhado, né, pela estrutura burocrática existente no país. Um outro aspecto que vale a pena destacar é o reconhecimento da essencialidade da política de assistência. O fato dela ser uma política importante, né, traz também informações sobre a realidade do Brasil, né? Quem que é a população que depende, né, da política de assistência? Os dados demonstravam, né, a desigualdade que o país já estava vivenciando antes da pandemia, né, uma desigualdade social histórica. O Brasil é um dos países com uma desigualdade imensa, né, que precisa ser enfrentada. Então, a pandemia acaba escancarando, né, a questão do desemprego no Brasil, a questão da pobreza, né, da extrema pobreza, da miséria. Então, são questões importantes que dão subsídios para pensar, né, como é que o Estado vem respondendo. Então, o reconhecimento da essencialidade, ao mesmo tempo que você reconhece a importância dessa política, você reconhece que existe um conjunto de pessoas que demandam, né, que utilizam dessa política para suprir as suas necessidades. Então, é um aspecto importante. Uma outra questão que a gente já vem trabalhando, o aumento significativo das violações de direito, né? Das violências dos grupos, né? Intrafamiliar, violência relacionada à criança, né? Que exige uma rede socioassistencial organizada, né? Para dar suporte para essas demandas, né? Há uma necessidade que essa política se organize, já que a gente é o público-alvo, né, da política de assistência social. Os decretos, como eu já comentei, né,
principalmente relacionado à alteração de orçamento, trouxe, né, dificuldade pelo receio dos municípios, né, de que eles pudessem ser penalizados se houvesse alguma alteração do orçamento para além daquilo que eles são obrigados a fazer. Um aumento significativo de pessoas que foram inscritas no cadastro único, né? Que esse é um cadastro importante para pensar as políticas sociais no Brasil. Então, houve uma expansão, né, significativa. Então, a partir do momento que você reconhece essa população, né, você precisa incluí-las dentro do planejamento de enfrentamento às demandas do município. Uma demanda significativa pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Os municípios já tinham filas, né, porque não dão conta, porque o equipamento nem sempre tem equipe suficiente. Isso é uma outra fragilidade, né, que os dados demonstrou. A pandemia chegou com as estruturas precárias, né? Há uma rotatividade muito grande de funcionários e essa rotatividade acaba interferindo, né, na própria organização interna dessa equipe. Então, é uma questão que também vem sendo colocada nos dados, né? A capacidade instalada de atendimento, né, desses serviços, a vulnerabilidade, né, a ampliação das vulnerabilidades detectadas vai exigir, né, uma capacidade ampliada que nem sempre é possível ser atendida. Uma outra questão, né, o governo federal implanta, né, um programa, um auxílio emergencial em função do momento. Isso também, né, aumentou significativamente as demandas por informações e essa população passa a ser, né, uma população que deve ser atendida. Então, finalizando, né, o período mais crítico da pandemia, esse conjunto de demandas, né, de pessoas que necessitaram do auxílio emergencial, eles passam a ser usuários contínuos da política de assistência social. Então, há uma dificuldade muito grande, né, nos recursos públicos. Os recursos que são repassados do governo federal ao governo estadual para os municípios são insuficientes, né? Isso acaba sobrecarregando, né, os municípios, principalmente em relação às estruturas. Houve uma centralidade muito grande nos benefícios eventuais, principalmente nos benefícios, né, nas cestas básicas, no fornecimento. Houve toda uma mobilização da sociedade, né, para viabilizar alimentos, mas isso acaba trazendo também, né, dentro da política, uma reorganização que precisa ser absorvida ao longo desse processo, né? Os serviços, né, eles foram reconhecidos, muitas pessoas não sabiam da existência desses equipamentos, né, então passam a ser reconhecidos, então passam a ser procurados, né, e aí você passa a vivenciar condições, né, de insuficiência das equipes, e há uma dificuldade, né, dos gestores suprir essas questões. Essas diferentes formas de violência, consumo de drogas ilícitas entre os adolescentes, né, a violência intrafamiliar, elas precisam de equipes qualificadas, né, e de um suporte maior. Nem sempre os espaços conseguem suprir, né, pelas suas precarização. E aí, o que a gente pode, né, a princípio, já dentro das questões importantes que a gente vem aí analisando, né, que esses municípios pequenos, eles precisam ser estudados, porque além de ser a grande maioria, a própria política de assistência, né, ela até então, ela propõe ações que não foram efetivadas na sua íntegra. A gente discute regionalização, né, como uma estratégia de suprir as demandas que são colocadas, mas isso é uma responsabilidade, né, do Estado conduzir, o Estado vem protelando esse processo, né, a flexibilização das formas de contratação, né, com as diferentes reformas trabalhistas, isso também vai impactar, porque os municípios não têm
nem sempre tem a capacidade financeira de suprir todas as necessidades, né? E acaba necessitando de firmar parceria com outros municípios, e aí os profissionais acabam vindo poucas horas, né? Rotatividade muito grande, então isso também interfere. E essas estruturas precisam ser pensadas a partir da realidade desses municípios, né? Então isso é uma questão importante para a gente estudar. Essa pesquisa, como eu coloquei, ainda está em processo, né? A gente já vem produzindo algumas coisas, apresentando em eventos, né? Mas ela vai, assim que ela for finalizada, a gente vai publicar, né, artigos, capítulo de livros, que eu acho que vai ser importante essa produção de conhecimento para que a sociedade, né, entenda um pouco mais dessa particularidade. Eu me coloco à disposição, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês divulgando, né, minha pesquisa. Meu e-mail é elianecampos@uel.br, né, se vocês quiserem mais alguma informação sobre a pesquisa, mas o artigo, né, que a gente enviou, que vai ser sistematizado no material disponível pelo evento, vocês terão condições de entender um pouquinho mais sobre essa proposta. Então, foi um prazer participar com vocês, de divulgar essa pesquisa, e me coloco à disposição para outros momentos. Muito obrigada.